Os problemas da vida facilmente trazem para o nosso coração a preocupação e algumas vezes o desespero. Todos estamos sujeitos a reações negativas diante da vida. Isso acontece porque somos humanos, somos criaturas, somos pecadores. Então, não temos o que fazer? Essa é a atitude de quem não conhece Deus, quem não experimentou o seu amor, a sua graça. Meu querido, minha querida, somos pecadores, por isso precisamos de Deus, como a terra seca espera por água. Quem não entende isso acaba naufragando no mar dos problemas da vida. Ir a Deus significa dizer: sozinho não sou nada, mas com a tua força eu posso vencer. Não se deixe vencer pelas suas limitações, nem por dificuldades levantadas por algumas pessoas. Reaja sempre com a fé neste poder do amor de Deus agindo em sua vida. E você descobrirá a cada dia a certeza de que Deus está com você. Ele quer cuidar de você e conduzir você para frente, para o alto, para a vitória. Diante dos problemas, diga como São Paulo em 2 Timóteo 1,12: estou sofrendo, mas não me queixo, sei em quem pus a minha confiança. Tem esta certeza, Deus está com você. Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br e envie o seu pedido de oração.
Você quer ver os milagres acontecendo em sua vida? É claro que a resposta é afirmativa. Porém, se de um lado os milagres estão à nossa disposição, por outro, eles acontecem somente na vida de algumas pessoas. Por quê? A primeira dificuldade está em nossa mente. Cremos no poder de Deus, mas nem sempre damos o passo na direção que Ele nos aponta. Se queremos receber os favores de Deus, temos que crer que Ele cumprirá o que promete. A nossa parte é colocar a fé em ação. E então veremos a manifestação do poder de Deus. Este foi o desafio de Deus a Josué na preparação da conquista da terra prometida. Humanamente, Josué jamais seria capaz de conquistar a terra prometida. Quantas vezes você olhou para as suas fraquezas, dificuldades de toda ordem e disse: não posso, não consigo. Quem sabe Josué tenha sido tentado a pensar também deste modo. Mas Deus lhe disse em Josué 1:9: sê firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Estas palavras têm que ficar gravadas em seu coração. Não tenha medo de enfrentar a vida. E mesmo que você caia, você pode se levantar, porque a mão do Senhor está sempre estendida. Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br e envie o seu pedido de oração. Ultimamente, as notícias têm sido somente sobre corrupção na política, crise financeira, desemprego, aumento dos preços. E aí surge o medo, a insegurança. O que devo fazer? É a grande pergunta. Como enfrentar toda esta situação de caos? A primeira coisa que nós temos que perguntar a nós mesmos é: onde você tem colocado a sua segurança? Em Deus? Em pessoas ou coisas? Ser cristão não é ter a garantia que estas realidades ruins não irão nos atingir. Entretanto,
também sabemos que só se desespera quem não espera em Deus. Na hora dos momentos difíceis da vida é que damos testemunho de onde temos colocado a nossa segurança. Não podemos ficar de braços cruzados, desanimados ou esperando que Deus faça também a parte que cabe a cada um de nós. A palavra de Jesus em Mateus 6, 31, 32 é forte e inspiradora. Não vos aflijais, nem digais, onde comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Não nos deixemos contaminar, portanto, pelas dificuldades da vida. Tenhamos a coragem de dizer: a crise pode fechar uma porta, mas com Deus posso lutar e alcançar a vitória. Repita estas palavras no seu coração e você sentirá a providência divina acompanhando você. Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br e envie o seu pedido de oração. As pessoas perguntam constantemente qual a explicação para acontecerem
tantos milagres na fonte e piscinas das águas de Lourdes ou na bênção da água na igreja, na televisão. Cientificamente, não existe uma explicação. As águas de Lourdes foram examinadas, além de serem água mineral, não tem nada de diferente de qualquer outra fonte. A mesma coisa acontece quando se dá a bênção para a água. As pessoas levantam a água das mais diferentes fontes, dos mais diferentes lugares, e então, de novo, a gente pergunta: por que acontecem milagres quando as pessoas bebem a água abençoada? Santa Bernadette, com simplicidade e ao mesmo tempo com a profundidade de quem conhece Deus, disse: o segredo da água de Lourdes está na fé. A água é o ponto de contato para ajudar a despertar a fé. Se você crê, se empenha, recebe. Esta é a lição da cura dos 2 cegos realizada por Jesus. Em Mateus 9, 28, 29, lemos: disse Jesus aos cegos: credes que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, responderam eles. Tocou-lhes nos olhos, dizendo: seja-vos feito segundo vossa fé. Nunca desista de acreditar. Guarde no coração uma certeza: a fé não faz as coisas serem fáceis, mas nos dá a certeza de que tudo é possível ao que crê. Quando agimos pela fé, nós temos a certeza: Deus também agirá em nosso favor com a sua bênção. Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br e envie o seu pedido de oração. Remédio para a
preocupação. Existem pessoas que passam a impressão de estar sempre preocupadas, não são capazes nunca de relaxar. Todos, em algum momento, somos tomados por algum tipo de preocupação, mas existem aqueles que passam de qualquer limite ao ponto de se tornarem dominados pela ansiedade. Esse tipo de pessoa você pode aconselhar, rezar com ela, estimulá-la a uma mudança e no fim tudo parece inútil. Qual o motivo? Primeiro, está na falta de confiança no auxílio de Deus e, como consequência, não existe confiança em si mesmo, porque a pessoa se sente incapaz de lidar com as situações difíceis da vida. Tudo causa medo, insegurança e impressão de que as coisas irão mal. É importante sempre lembrar: a preocupação não pode de modo algum melhorar a nossa situação. Muito pelo contrário, somente nos enfraquece. A nossa reação deve ser a de nos educar a não ver o mal em tudo e também não sofrer antes das coisas começarem a acontecer. O motivo principal de todo excesso de preocupação diante da vida é a incapacidade de viver cada dia com a certeza de que Deus está no controle. Nosso empenho, somado aos cuidados de Deus, tem como resultado a confiança para enfrentar os problemas. Por isso, existe um tratamento para a preocupação. Quando você sentir que a preocupação está tentando dominar os seus sentimentos, imediatamente repita no coração quantas vezes forem necessárias as palavras de Mateus 11:28. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Estas palavras trarão para você confiança. Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br e envie o seu pedido de oração.
Remédio para os pensamentos negativos. Os nossos pensamentos têm o poder de influenciar nossas palavras e atitudes. Se somos dominados pela impressão de sermos incapazes de realizar determinada coisa, criamos dentro de nós a condição para isso se tornar realidade. E isso significa ser dominado pela derrota. O melhor meio de se tornar um vencedor é não se deixar dominar pelos pensamentos negativos. É possível? Sim, existem 3 meios para caminhar na estrada do triunfo. Primeiro, diante de uma situação difícil, é necessário estar atento para não pensar: provavelmente perderei. Ao contrário, diga: vou colocar o melhor de mim para alcançar êxito. Nunca se esqueça de uma verdade muito simples. Ao pensar no êxito e agindo nessa direção, você estará criando condições para alcançá-lo. Segundo, tenha sempre em mente o valor recebido de Deus. Os pensamentos negativos nos dominam quando imaginamos o triunfo como resultado para as pessoas mais inteligentes, espertas ou com mais sorte. As pessoas com êxito na vida não têm esta descrição. São pessoas normais que desenvolveram a certeza de obterem sucesso naquilo que se propuseram a fazer. Terceiro, tenha a visão do sucesso. Por isso, o tratamento para os pensamentos negativos é simples. Quando sentir a invasão deles tentando dominar seus sentimentos, imediatamente repita no coração, quantas vezes forem necessárias, a palavra de Joel 4:10. Eu sou guerreiro. E você verá, o Senhor estará renovando você. Você não tem encontrado os meus livros perto de você? Então, adquira através do nosso site e é muito fácil. www.encontrocomcristo.org.br. Você adquire os meus livros e um farto material religioso e estará ajudando a nossa obra. Lembre-se, eu escrevo para ajudar você.
remédio para a rotina. Todas as manhãs acordamos e cada um parte para um dia imenso de trabalho e atividades. Alguns ficam em casa repetindo as tarefas de costume. Outros, nos seus locais de trabalho, fazem sempre a mesma coisa. E existem aqueles que vivem sós pelos motivos mais diversos. E nestas horas, seja lá qual for a nossa situação, é importante não ficar perdido na rotina do dia a dia e nem se sentir inútil devido à idade ou enfermidade. É necessário iniciar o dia pedindo: Senhor, ajuda-me a encontrar um sentido no meu agir, um particular gosto nas minhas tarefas, por mais simples que sejam. Nem sempre é possível escolher o que fazer. Entretanto, podemos escolher como viver o nosso dia a dia. Isto significa decidir fazer o bem que nos é possível. Um sorriso, uma gentileza, fazer algo sem interesse ou esperar reconhecimento. Usar sempre em tudo e com todos honestidade. E é claro que não podemos esquecer da oração por tudo e por todos. Ela tem o poder de mudar corações e, se necessário, o curso da própria história. Um dos segredos para dar o melhor de nós em qualquer atividade é estar inteiro naquilo que se faz. E aí então a rotina se transforma em fonte de graça. Quando a gente sentir que nós estamos precisando de ânimo, siga o tratamento para a rotina. Quando ela estiver dominando os seus sentimentos, imediatamente repita no coração, quantas vezes forem necessárias, as palavras de Colossenses 3:23. Tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor e não para os homens. Faça isso e você viverá melhor o seu dia. Você não tem encontrado os meus livros perto de você? Então, adquira através do nosso site, é muito fácil. www.encontrocomcristo.org.br. Você adquire os meus livros e um farto material religioso e estará ajudando a nossa obra. Lembre-se, eu escrevo para ajudar você.
remédio para a felicidade. A felicidade é um desejo no coração de todas as pessoas, mas são poucas que a alcançam. Porque as pessoas não conseguem ver-se felizes onde estão, com quem estão e com aquilo que fazem. Agindo assim, tem sempre a impressão da felicidade estar escapando das mãos. Na mente, trazem ideias erradas sobre a felicidade. É necessário possuir muitas coisas para ser feliz. Se não estiver ocupado, não estarei bem. Necessito de uma imagem pessoal de eficiência para que gostem de mim e para poder desfrutar da vida. O problema, portanto, está em dar demasiado valor a estas ou outras ideias sobre como alcançar a felicidade. E agindo assim, tornamo-nos fracos. O motivo é muito simples. Nem sempre é possível possuir o objeto do nosso desejo de felicidade e isso nos torna infelizes. A reação diante desta situação está em mudar a forma de pensar sobre a felicidade, dizendo: gostaria de ter segurança econômica, mas não necessito dela para desfrutar da vida. Gosto de ter o tempo ocupado, mas se não tiver nada para fazer, também posso sentir-me tranquilo. Se alguma vez não tiver a imagem pessoal normalmente exigida pelos outros, poderei, mesmo assim, fazer inúmeras coisas de valor e gratificantes por mim e pelos outros. Por isso, faça o tratamento para a felicidade. Quando você sentir a infelicidade tentando dominar os seus sentimentos, imediatamente repita no coração, quantas vezes forem necessárias, a palavra de Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me conforta, e você sentirá a força de Deus agindo em sua vida. Você não tem encontrado os meus livros perto de você? Então, adquira através do nosso site e é muito fácil. www.encontrocomcristo.org.br. Você adquire os meus livros e um farto material religioso e estará ajudando a nossa obra. Lembre-se, eu escrevo para ajudar você.
remédio para a dificuldade de perdoar. Por que é difícil perdoar? Talvez porque tentemos ignorar que a convivência com as pessoas é feita de alegrias, mas também existem os conflitos. Não adianta negar tal verdade ou tentar disfarçar como se nada estivesse acontecendo. Se alguém diz que não se sente mal ao saber que foi enganado de algum modo, está faltando com a sinceridade ou está mascarando o orgulho. A mensagem do perdão pode ser estranha para o mundo, mas não pode ser para o cristão. Nunca existirá verdadeiro cristianismo se no coração existe recusa em perdoar. A falta de perdão separa famílias, desfaz amizades, divide a igreja, gera conflitos sociais e até guerras. E se nos dizemos cristãos, demonstramos não possuir o tesouro mais precioso de Deus, o amor. O Papa Francisco nos alerta: se nós vivermos segundo a lei do olho por olho, dente por dente, jamais sairemos da espiral do mal. Com estas palavras do Papa Francisco, entendemos: o cristão perdoa porque foi perdoado por Jesus na cruz. Por isso, existe um tratamento. Quando você sentir a dificuldade para perdoar, tentando dominar os seus sentimentos, imediatamente repita no coração, quantas vezes forem necessárias, as palavras de Mateus 5:44. Amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Aprenda a viver esta graça e você será forte em sua fé.
Muitas vezes, diante das lutas da vida, nós nos sentimos fracos ou sem condição alguma para enfrentá-las. Quando isso acontece, deveríamos lembrar de Josué, quando Deus o escolheu para o lugar de Moisés. Talvez, num primeiro momento, Josué tenha se sentido pequeno diante de tão grande desafio. Porém, Deus dá uma palavra de encorajamento, também importante para nós, em Josué 1:5. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo, como estive com Moisés. Não te deixarei, nem te abandonarei. Diante de tais palavras, somente existem duas atitudes possíveis: crer ou não crer. O cristão vitorioso é aquele que, aconteça o que acontecer, confia no auxílio de Deus. O cristão vitorioso não tem medo dos problemas, mas vê nos problemas a oportunidade para crescer na fé. Sim, uma fé frágil é enfraquecida por momentos difíceis e catástrofes. Já uma fé forte é fortalecida por elas. O autor desta frase, ele viveu de 1942 a 1945 em um campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Ele viveu nas condições mais desastrosas possíveis para o ser humano. Mas ali, ele descobriu justamente este segredo, que vem justamente daqueles que têm esta experiência da presença de Deus. Deus que nos anima, nos fortalece e é a nossa força, principalmente nos momentos mais difíceis da vida. É muito fácil testemunhar Deus quando tudo está indo bem. Porém, é na hora da prova que nós realmente revelamos em que e em quem nós acreditamos. Não tenha medo dos problemas, não fuja deles. Olhe para eles tendo a grande certeza: Deus está à nossa frente. Deus está entre os problemas e nós, e com Ele nós tudo podemos. Você não tem encontrado os meus livros perto de você? Então, adquira através do nosso site. É muito fácil: www.encontrocomcristo.org.br. Você adquire os meus livros e um farto material religioso e estará ajudando a nossa obra. Lembre-se, eu escrevo para ajudar você.
Nem sempre somos capazes de reconhecer a presença de Deus nos acompanhando em todos os momentos da vida. Muitos imaginam Deus como alguém muito ocupado e que está disponível somente em algumas ocasiões. Quando perguntamos a estas pessoas onde encontram Deus, elas respondem: na igreja, na oração, na palavra. Isso é verdade. Ele está aí, mas não somente aí. A promessa de Jesus ressuscitado é muito mais ampla, conforme nós lemos em Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Estas palavras indicam a certeza da presença de Deus nos acompanhando em todos os momentos. Por isso, ninguém pode afirmar: estou sozinho, sozinha diante deste problema. Seja qual for a situação da nossa vida, boa ou ruim, Deus está conosco. O sucesso e o fracasso diante da vida dependem desta atitude de acreditar que com a presença de Deus não existe situação que não possa ser enfrentada. Por isso, não deixe os seus pensamentos serem invadidos pela sensação de fracasso. Esteja atento às suas palavras, para que elas não influenciem de maneira negativa suas atitudes. Com a força de Deus, você tudo pode vencer diante da vida. Você não tem encontrado os meus livros perto de você? Então, adquira através do nosso site e é muito fácil. www.encontrocomcristo.org.br. Você adquire os meus livros e um farto material religioso e estará ajudando a nossa obra. Lembre-se, eu escrevo para ajudar você. A vida de todas as pessoas é feita de coisas boas e ruins. Nem sempre somos capazes de entender esta verdade. E aí, quando surgem as dificuldades, dando-nos a impressão de serem maiores que as nossas forças para uma reação, entra em cena a vontade de desistir. E neste momento, é importante ouvir a voz de Jesus que nos diz, em João 16:33, no mundo, há vez de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Coragem é a palavra de ordem de Jesus aos seus amigos e você é um deles. Graças à sua presença junto de nós, nós podemos enfrentar os problemas e também nos levantar das nossas quedas. Não diga para si mesmo,
eu não posso reagir. Não diga também, eu não posso recomeçar. Você pode, porque Jesus está junto de você. Ele ama você, Ele é misericordioso, Ele sempre perdoa e não existe pecado que Ele não possa perdoar. Quando nós nos arrependemos, quando nós de todo o coração vamos a Ele. Por isso, abra o seu coração para Jesus e Ele renovará em você a coragem para reagir diante de qualquer situação da vida. Não tenha medo de cair, tenha medo de ter medo de se levantar, porque a queda é uma possibilidade para todos. Levantar-se significa realmente acreditar no poder de Deus que nos restaura, que nos renova. Creia e recomece se for necessário com a presença de Deus. Você não tem encontrado os meus livros perto de você? Então adquira através do nosso site e é muito fácil. www.encontrocomcristo.org.br. Você adquire os meus livros e um farto material religioso e estará ajudando a nossa obra. Lembre-se, eu escrevo para ajudar você. Às vezes nos maravilhamos que certas pessoas estejam sempre sorrindo, sempre prontas a sacrificar-se pelos outros e estão sempre satisfeitas em qualquer lugar. Quem sabe, digamos, esta pessoa tem um bom caráter. Entretanto, o bom caráter não explica tudo. Existe algo mais importante. A graça de Deus, que transforma a pessoa e dá um novo sentido diante da vida. Este é o bonito testemunho vivido pelo cardeal de Milão, Carlo Maria Martini. Ele conta que foi convidado a visitar uma paróquia muito pobre de sua diocese. Ali morava um jovem de 35 anos de idade que padecia na cama há 15 anos em virtude de uma doença que havia paralisado todo o seu corpo. Era como um tronco de árvore imóvel. O cardeal conta, enquanto subia as escadas daquela pobre casa, pensava o que poderia dizer para consolar este pobre jovem. Depois, quando me sentei junto dele, fui percebendo que era ele que me consolava e não o contrário. A sua fé, diz o cardeal, era assim grande, assim viva, que mesmo aquela mísera condição de vida não era capaz de
entristecê-lo. Este jovem era alegre, otimista e agradecia ao Senhor. Ele disse: tenho um grande privilégio. Todos os dias alguém me traz a Eucaristia. Como posso ser triste, dizia este jovem, se tenho sempre Deus comigo? Este jovem nos ajuda a reconhecer que a fé transforma a vida e dá força para não se deixar abater pelos problemas. Este jovem viveu a promessa de João 6,53. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Aprenda a descobrir esta força da Eucaristia e você descobrirá a força de Deus em sua vida. Você não tem encontrado os meus livros perto de você? Então, adquira através do nosso site e é muito fácil. www.encontrocomcristo.org.br. Você adquire os meus livros e um farto material religioso e estará ajudando a nossa obra. Lembre-se, eu escrevo para ajudar você. A fé em Jesus dá a quem a exercita a atitude de otimismo diante da vida. O motivo é muito simples. Seguir a Jesus é a oportunidade preciosa para aprender a desfrutar da vida aquilo que ela tem de melhor. E não se trata simplesmente de sucesso ou vantagens passageiras, mas da experiência de descobrir que é possível ser feliz em qualquer circunstância da vida. Se somos felizes somente quando tudo está correndo bem, ainda vivemos a felicidade do mundo. Entretanto, se somos capazes de permanecer fortes, mesmo diante de possíveis contrariedades, este é o sinal da fé verdadeira. Este é o testemunho de São Paulo em Filipenses 4, 12 e 13. Sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Tudo posso naquele que me conforta. Esta é a atitude dos otimistas. Aconteça o que acontecer, jamais perdem a garra para lutar e acreditar na vitória. Quem tem fé em Jesus pode até balançar diante de alguma situação ruim, mas esta atitude não permanece por muito tempo. O otimista repete continuamente para si mesmo: com Jesus posso me levantar, com Jesus posso recomeçar, com Jesus sou vencedor. Aprenda a viver com este espírito. Você não tem encontrado os meus livros perto de você? Então, adquira através do nosso site e é muito fácil.
www.encontrocomcristo.org.br. Você adquire os meus livros e um farto material religioso e estará ajudando a nossa obra. Lembre-se, eu escrevo para ajudar você. Hoje, com muito amor no coração, desejo dar a você um conselho especial. Tire a palavra sorte do seu vocabulário. Não diga mais, fulano alcançou sucesso porque teve sorte, enquanto eu não tive a mesma sorte. Aquilo que chamamos de sorte nada mais é do que o trabalho cuidadosamente planejado e pacientemente executado. Eles também enfrentaram contrariedades e até erraram, mas não fizeram como o fracassado que desiste diante da primeira dificuldade. Aproveitaram para aprender, por isso não desanimaram. No livro de Provérbios, no capítulo 6, versículos de 6 a 8, lemos: Vai, ó preguiçoso, ter com a formiga, observa seu proceder e torna-te sábio. Ela não tem chefe, nem inspetor, nem mestre. Prepara no verão sua provisão, apanha no tempo da ceifa sua comida. Em outras palavras, aprendamos a colocar o melhor de nós em tudo aquilo que nós fazemos. Reconheçamos o grande valor que nós possuímos, recebido de Deus. E nós descobriremos: o nosso Deus abençoa todos aqueles que colocam o melhor de si
na certeza de que estão sendo acompanhados pela graça de Deus. E aí você verá os resultados que serão dados pelo seu trabalho abençoado por Deus. Você não tem encontrado os meus livros perto de você? Então, adquira através do nosso site e é muito fácil. www.encontrocomcristo.org.br. Você adquire os meus livros e um farto material religioso e estará ajudando a nossa obra. Lembre-se, eu escrevo para ajudar você.